Senhor Jesus, esteja em cada coração, amém? Vamos se colocar na posição que Deus quer de adorador nessa noite. Vamos adorar o nosso Deus, porque nós viemos nessa noite para adorá-lo. Sabemos que só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Como diz a palavra de Deus, se tiver 2 ou 3 ou 4, clamando meu nome, eu estarei. Nós estamos aqui, Senhor, em pequena quantidade, mas nós viemos te adorar, Senhor. Abençoa nossos irmãos que estão chegando, abençoa nossos irmãos que vão chegar. Nós estamos aqui, Senhor, para te dar honra e para te agradecer, meu Pai, para bendizer o teu santo nome, Senhor. Recebe a nossa adoração nessa noite, recebe o nosso louvor. Nós somos dependentes do Senhor. Quem somos nós sem a tua presença, meu Pai? Nós não somos nada. Meu Deus, tu derrama a tua graça e a tua misericórdia sobre nós, sobre a nossa nação brasileira, Senhor, sobre o teu povo, Jesus. Abre a visão espiritual de cada um nessa noite, meu Pai. Venha nos abençoar nessa noite, cada um que está chegando, cada um que vai chegar. Derrama a tua bênção maravilhosa em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa nossos irmãos que estão no meio do caminho. Tira o atrapalho, Espírito Santo de Deus. Convence eles de vir à tua casa te adorar nessa noite. Traga nessa noite os verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram em espírito e verdade, meu Pai. Toma conta deste lugar, Senhor. Muda a atmosfera deste lugar, Senhor. Que seja uma atmosfera de adoração, da verdadeira adoração, meu Pai. Nós estamos aqui para te adorar, Espírito Santo. Tira, meu Pai, de nós toda a falsa adoração. Tira de nós tudo que não te agrada. Venha nos limpar, venha nos purificar o nosso coração, a nossa alma. Vai, meu Pai, lavando, vai nos purificando nessa noite. Tira a barreira deste lugar. Tira o atrapalho. Tira todo o pensamento negativo ou contrário, meu Pai amado. Em nome de Jesus, que as pessoas possam vir nessa noite para receber a tua presença, a tua bênção, meu Pai, nesta noite. Senhor, se alguém entrar aqui doente, que saia curado. Se alguém entrar aqui entristecido, meu Pai, que saia cheio do teu Espírito Santo, cheio da tua alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, meu Pai amado. Se vier alguém que vai chegar aqui com pensamento, meu Pai, ou contrário, com pensamento negativo, nós repreendemos, meu Pai, todo pensamento negativo, todo pensamento ao contrário, toda a fúria do inimigo, todo o mal, Senhor, vai queimando, meu Pai, da vida dos nossos irmãos, que eles possam chegar aqui na tua santa paz, que a tua presença maravilhosa já esteja aqui neste lugar, porque quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava, Senhor amado. Obrigado pela tua presença, porque sem a tua presença nós não somos nada, Senhor amado. Nós não viemos aqui se emocionar, Senhor. O Senhor não é emoção, o Senhor é razão, Senhor. E a tua palavra diz que nós temos que ver, não, nós temos que crer, Senhor. Ter fé, Espírito Santo de Deus, que o Senhor está agindo aqui neste lugar, Senhor. Quebra barreira aqui neste lugar, Senhor. Quebra prisões aqui neste lugar, Senhor. E obrigado por cada irmão que está aqui, que veio te adorar nessa noite, Espírito Santo de Deus. Tu és santo, Senhor, tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque eu sei que estás operando no nosso meio. Nós não precisamos ver, apenas crer, Senhor. Toma conta deste lugar. Fala conosco através dos louvores. Fala conosco nessa noite através das tuas palavras, Senhor. Da tua palavra santa e maravilhosa que liberta, que cura, que sara, que restaura. Nos dá ousadia, Espírito Santo de Deus, na nossa oração, Senhor. Nos dá, Espírito Santo, autoridade para repreender toda a obra do mal, toda a obra oculta contra esta igreja, contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra o nosso lar. Se tem alguém que ficou doente na nossa casa, abençoa, Pai, vai curando, vai sarando, vai libertando, em nome de Jesus. Visita aqueles que estão doentes, visita minha mãe, Senhor, visita o Robson, meu Pai, nessa noite, visita o irmão Alan que está se recuperando, e aqueles que eu não sei, visita o irmão Paulo, a irmã Alice, meu Deus amado, o Davi, a sua mãe, meu Pai, a sua namorada, meu Pai, aqueles que não vieram mais para a tua casa, Espírito Santo de Deus, incomoda cada um nessa noite para vir à tua casa te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, meu Pai, porque o Senhor já se faz presente aqui, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus, e nós viemos te adorar na beleza da tua santidade, meu Pai. Quebra a barreira, quebra o impedimento, quebra a dureza dos nossos corações e venha nos quebrantar nessa noite, porque nós viemos, Senhor amado, para te adorar e em espírito e em verdade. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento, abre a nossa visão espiritual, é o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Toma conta deste lugar, toma o primeiro lugar, Senhor, toma a primazia neste lugar, porque este lugar é teu, Senhor. Toma a primazia no nosso coração, meu Deus, toma a primazia no nosso coração e nos dá um abraço de perdão nessa noite. Derrama a tua graça, a tua misericórdia, porque nós não somos nada sem a tua presença. Abençoa a nossa nação brasileira nessa noite, abençoa o nosso estado,
Espírito Santo de Deus. Toda honra, toda glória somente a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Recebe o nosso louvor, Espírito Santo de Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas
fechado os nossos olhos? Será que estamos preparados, irmãos, para negar aquilo que nós estamos vendo? Porque assim acontecerá. No final dos tempos, os olhos verão coisas e sinais que enganarão a muitos e, se possível, até os escolhidos. Temos que estar preparados para ficar com a palavra. Aleluia! Vamos adorar o Senhor. Aleluia!
Desejo bênção, desejo uma palavra de vitória para o seu irmão.
receber o anjo da igreja, a pastora Cátia, em nome de Jesus, com muita alegria. Boa noite, amada igreja, graça e paz. O Espírito Santo de Deus nos envolva de tal forma, de tal maneira, que nós não vamos sair desta casa de oração da mesma forma que entramos. Sairemos transformados, purificados, santificados, libertos e nos sentiremos muito amados. Pois a palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia, mas vai realizar na minha e na sua vida o propósito para o qual ela foi enviada. Primeiro domingo do mês, domingo de ceia dos dizimistas, unção dos dizimistas, domingo de adorar e glorificar o nome do nosso Deus, primeiro dia da semana. E até aqui o Senhor tem nos ajudado e vai nos ajudar sempre. Amém? Vamos trazer nossas crianças aqui à frente. Vamos orar pelas nossas crianças. Sabemos que o nosso aniversário está jogando para todos os lados. Aquilo que é inocente, ele transforma em profanação, em maldição. Então, aquilo que a gente aparentemente não tem nada a ver, tem muito, muito a ver. Mas a oração no justo pode muito em seus efeitos, e a imposição de mãos transfere unção, e com certeza essa unção vai fazer toda a diferença na vida das nossas crianças. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, te apresentamos as crianças desta casa de oração. Mas aqui também estão inclusas, Senhor, todas as crianças da nossa família. Podem não estar aqui presentes fisicamente, mas estar através do nosso coração e da nossa oração. Nós declaramos que sobre a vida das nossas crianças, meu Pai, o teu poder se manifestará, a tua glória se estabelecerá e o teu domínio os protegerá. Por onde eles andarem, Senhor, e o que eles fizerem, está debaixo da tua sombra protetora, ó Deus Altíssimo, e na tua onipotência eles estão seguros, porque o Senhor já deu ordem aos seus anjos para guardá-los e para protegê-los. Todas as crianças da nossa casa e da nossa família estão debaixo desta oração, pelas imposições de mãos, Senhor. O poder também vai alcançar cada uma delas aonde elas estiverem. Por isso nós declaramos profetas, evangelistas, pessoas, Senhor, cheias do Espírito Santo para a edificação da igreja futura, porque eles, Senhor, serão a geração eleita para que no próximo mover do teu Espírito Santo sobre a terra eles estejam inseridos e totalmente envolvidos, Senhor, nesse grande avivamento que pré-anunciar a ida da sua igreja para a glória com o Senhor. E nós queremos que serão nossas crianças que vão estar, Senhor, à frente desse pelotão, levando a fé, a coragem, a ousadia e a intrepidez do teu Espírito Santo, para que todos te conheçam e te reconheçam como Senhor e Salvador. É assim que nós cremos e assim nós declaramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Amém? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8. Segunda carta de Paulo. Segunda carta de Paulo aos nossos irmãos em Corinto. 8, do 1 em diante. Aquele que vai amar, Deus, é aquela igreja lavada, remida, perdoada e amada por ti. Mente, corpo, alma e coração, Senhor. Nós queremos entregar tudo em tuas mãos. Tira de nós, Senhor, toda ansiedade, toda dúvida, toda qualquer preocupação que possa atrapalhar nós de entendermos e compreendermos a revelação da tua palavra. Fala conosco, Senhor.
em nome de Jesus, venha nos edificar, nos purificar e nos santificar, pelo poder da tua palavra, do teu evangelho, em nome de Jesus, amém e amém. Segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 8, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita provação e tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmo, primeiro ao Senhor e depois a nós. Isso nos levou a recomendar a Tito, que assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestaram abundâncias na fé, na palavra, no saber e em toda a dedicação e nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem a abundância. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza deles vocês se tornassem ricos. E nisso dou a minha opinião. Convém que vocês façam isso. Vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Termine agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade do querer, assim também complete essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se a boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha suprir a necessidade de vocês, que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Pode ser. A gente vai continuar aqui mesmo. Deixa sua Bíblia aberta. Essa revelação de Paulo, ela fala sobre a generosidade de um povo que tinha começado uma boa obra na oferta e na ajuda para com seus irmãos. E Paulo chama a atenção para eles darem continuidade, porque eles tinham começado no passado e precisavam continuar no presente, para que a generosidade fosse algo abençoador para a vida deles. Porque, como ele disse, aquele que muito pegou, nada faltou. E aquele que tinha pouco, não, aquele que muito, quem recolheu muito não teve demais. Quer dizer, pegou muito, não teve fartura. E quem recolheu pouco não teve falta. Aquele que tinha pouco não teve falta. Por causa do quê? Da generosidade do seu coração. Tem pessoas que dizem assim: com Deus não se barganha, né? Com Deus não se troca. Mas quando a gente vê sobre a oferta, a gente percebe que existe uma dupla mão. Eu faço, Deus reage. É Paulo que está dizendo isso. Não é ninguém. Um apóstolo, um bispo, um missionário, um pastor. É o apóstolo Paulo. Irmão, depois de Jesus e de Jó, para mim, a pessoa que mais teve sofrimento na carne foi Paulo. Então ele tinha autoridade, ele tinha maturidade para falar o que ele falava. E essa exortação aos nossos irmãos, ele falava com muito amor. Porque eles tinham começado uma obra, tinham parado, e ele estava dizendo: vocês têm que continuar, para que venha sobre vocês aquilo que Deus promete. Porque existe uma promessa para aquele que dá
aquilo que você não tem. Ele está claramente explicando a igreja do Senhor. Deus não quer nada daquele que não tem nada para dar. Qual é o pai que, sabendo que você não tem a si mesmo, ele vai pedir algo de você? Ele ainda diz mais: se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais ele, que é o próprio amor. Mas Paulo estava dizendo para aquele povo: vocês precisam continuar. Mas tinha um propósito para isso, irmãos. E vamos continuar aqui no 16. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês. Ele atendeu ao nosso apelo, mostrando ser muito dedicado, partiu voluntariamente para encontrar-se com vocês. E com ele estamos enviando um irmão cujo louvor do Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isso, mas ele também foi eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por nós, para que a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Queremos evitar assim que alguém nos acuse por causa desta generosidade dádiva administrada por vocês, pois cuidamos para fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Com eles estamos enviando nosso irmão, cujo zelo já pusemos à prova em muitas ocasiões e de muitas maneiras, e que agora se mostra ainda mais zeloso pela grande confiança que deposita em vocês. Vamos dar uma parada aqui, irmão. Quem foi que colocou à prova esse irmão? Foi Deus ou foi Paulo? Quem colocou o irmão à prova foi Paulo. Por que, irmãos? Porque quando alguém está na frente de uma obra, ou ele é líder em qualquer segmento, ele precisa saber quem está com ele e quem não está. E às vezes a pessoa usa de sabedoria divina para impor algo para aquela pessoa fazer, mas nessa hora a pessoa é reprovada. É assim: vamos fazer um mutirão na igreja, vamos fazer uma limpeza na igreja. Eu não posso. Eu tenho algo para fazer. Será que a gente pode contar com essa pessoa? Às vezes Deus coloca uma situação pequena para saber que o nosso coração ainda não é totalmente dele. Porque às vezes a gente não renuncia a algo que é nosso para fazer algo para Deus. Não é limpar a casa de pastor, não é fazer nada, é na obra de Deus. O apóstolo Paulo tinha colocado esse irmão à prova para saber se ele realmente estava disposto a fazer a obra do Senhor com zelo, como ele falou. E às vezes Deus nos testa, irmão, para saber se nós vamos fazer a obra do Senhor com zelo. Porque quando Deus nos chama, ou quando Ele usa alguém para nos chamar, Ele está usando aquela pessoa para saber aonde está o nosso coração. Porque é muito fácil dizer: eis-me aqui. O difícil é estar aqui. E isso, irmão, como é que Ele está dizendo aqui para mim e para você? Que a gente começou no passado e a gente tem que continuar também no presente e no futuro, para que a gente não seja reprovado. Porque muitos de nós começamos bem, fazemos tudo certo, mas vai passando o tempo, e a gente vai o quê? Relaxando. Não temos o mesmo zelo que tínhamos que ter, porque o nosso Deus muda, irmão. O nosso Deus não muda, Ele é imutável. Então o nosso serviço com Ele também tem que ser excelente. Porque quem faz uma aliança com a gente não somos nós. É o próprio Deus que faz uma aliança com a gente. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Nós tivemos um momento agora muito triste na igreja brasileira. Por causa de um jogo, muitas igrejas fecharam. Muitas igrejas fecharam. Tiveram culto pela manhã, para que pudesse à noite ter um momento de comunhão assistindo o jogo. Tem alguma coisa errada nisso, irmão?
amor. Mas esquecemos de uma coisa: o nosso adversário. Esse é sagaz, maligno e não passa batido nada nele. E eu fui procurar saber o que era subliminar. A gente vê muita coisa subliminar em louvor, em música de trás para frente, mas a gente não procura saber aquilo que está em subliminar, que não está tão específico, tão claro, mas é aí que o nosso adversário usa uma forma de nos aprisionar. Deus não vai fazer nada, mas o diabo sim. Porque ele é estrategista, irmão. Ele é estrategista. Se a gente der uma legalidade, ele vai esperar a hora para usar essa legalidade contra nós. Porque o nosso coração não está inteiro no Senhor. Porque qual é o maior prazer de um filho? É estar perto do seu pai. Mas quando ele toca aquele momento com o seu pai por outras coisas, o seu pai não é prioridade para ele. E o nosso adversário vem de forma subliminar. O que significa subliminar? Abaixo do limiar da percepção consciente, refere-se a qualquer estímulo visual, sonoro ou tátil, captado pelo cérebro de forma oculta ou inconsciente. O conceito é amplamente associado a propagandas e teorias de persuasão, gerando curiosidade sobre o funcionamento ou impacto. A origem do mecanismo é o termo derivado do latim sub abaixo, mais lim, limite ou limiar. Na psicologia e ideologia indica algo que não tem intensidade suficiente para ser o quê? Percebido conscientemente pelo indivíduo, mas que é registrado pelo subconsciente. Exemplo, inclui imagens exibidas tão rapidamente que o olho não capta ou o som em frequências quase inauditivas. É isso que ele faz. Ele tira toda a nossa percepção de ver que a gente está indo num caminho que não era para ir. Por causa de quê? Por causa de uma distração. E na hora certa, no momento certo, o que ele vai fazer? Ele vai agir. Porque nós temos o quê? Uma legalidade. Quem sabia que porfia é pecado? Porfia é pecado. E você sabe o que é porfia? É jogo. Jogo do Brasil, do Paysandu, do Remo ou qualquer time é pecado. Porque é porfia. Não é uma distração, é uma porfia. Aquele está jogando para ganhar. Então ele está porfiando um com o outro e é pecado. Então a gente está passando batido, porque está vindo subliminarmente e a gente não está captando o que está por trás de tudo isso. Então quando o Senhor me mostrou hoje pela manhã sobre isso, que ele não vai fazer nada, mas o nosso adversário sim. No momento certo ele vai agir, porque nós temos uma legalidade. Porque ao invés de estarmos nos preparando para irmos para a casa de oração, nós estávamos ligados numa televisão, assistindo o jogo de um time que perdeu. Igrejas que fecharam para assistir jogo de time que perdeu. Eu tenho certeza, irmãos, que quando eles chegarem em casa, eles vão dizer: nós não deveríamos ter fechado a igreja para assistir um time que perdeu. Isso não é uma acusação e nem me sinto melhor do que eles, irmãos. Mas é um alerta para nós, que nós estamos deixando de ser zeloso com aquilo que é prioridade. E Paulo, ele exortava muito a igreja que ele amava. Por quê? Porque ele queria que a igreja se posicionasse para ir para a glória. Porque se ele não falar, o pecado dos irmãos vem para onde? Para ele. O sangue vem para aquele que sabe falar, tem como falar e não fala.
eu corrijo aqueles que eu chamo de filho. Voltando aqui para a palavra. O 20. Queremos evitar assim que alguém nos acuse por causa desta generosa dádiva administrada por nós, pois cuidamos para fazer o que é correto não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Com eles estamos enviando nosso irmão José, já pusemos à prova em muitas ocasiões e de muitas maneiras, que agora se mostra ainda mais zeloso pela grande confiança depositada em vocês. Quanto a Tito, é meu companheiro cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e agora de Cristo. Por isso, diante das igrejas, comprovem o amor de vocês e confirmem o orgulho que temos de vocês na presença desses homens. Uma Bíblia da linguagem de hoje, ela fala mais claramente sobre isso aqui. Paulo estava dizendo para aquele povo que ele tinha elogiado aquele povo diante daqueles irmãos. Olha, a igreja do 40 horas é uma igreja avivada, é uma igreja generosa, uma igreja que gosta de ajudar, é uma igreja que gosta de ofertar. Mas ele teve uma preocupação, que essa igreja não estivesse bem assim. Ele fez o que? Ele mandou Tito: Tito, vai lá, antes que os nossos irmãos cheguem, e conversa com os líderes de lá para saber como é que está a obra lá. E Tito foi conversar com os irmãos para saber se eles tinham feito como Paulo tinha elogiado. Porque qual era a preocupação de Paulo? Não é só o falar, é o realizar. Porque falar todo mundo fala, irmão, mas o fazer, ali é que está a diferença. E nós precisamos ser zelosos com o que falamos e o que fazemos, porque Deus tem galardão para nós. Agora no 9. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado. E o zelo de vocês tem estimulado muito deles. Mas enviei estes irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também. Por toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, eu julguei necessário recomendar aos irmãos que me procedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esta esteja pronta com expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo, que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama quem está com alegria. Deus pode tornar, preste atenção em um segredo que você vai ouvir agora. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça. Para que, irmãos? A fim de que tenham sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu e deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para o que alimenta, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos. Preste atenção, irmão, em tudo, para toda a generosidade, a qual por meio de nós resultará em orações de gratidão a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão de vocês, fazendo o Evangelho de Cristo, e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês, graças a Deus pelo dom indescritível.
rico para você ser generoso. Avareza com Deus não funciona, irmão. Você pode ser dizimista e ofertante, se for avarento, você não vai prosperar, porque Deus só vai prosperar você para que você seja generoso. Estude essas duas cartas de Paulo aqui. Estude, que você vai ver o ministério que está revelado para aquele que quer prosperar. Ele não está dizendo para você que ele está falando de alimento ou de fruta. Ele está falando colheita financeira, irmão, porque o que ele está falando aqui é de finanças. Ele está dizendo aquele que dá a semente para quem semeia, quem dá a semente é Deus. E o pão para você comer, então ele vai fazer mais e mais se você for generoso em ofertar. Não é ofertar só na casa de oração, é oferta na vida do irmão. É ajudar quem precisa, é sempre estar apto para abençoar a vida, irmãos. Irmãos, eu tinha uma dificuldade de ajudar as pessoas na rua. Porque sempre eu via, poxa, a gente ajuda e eles continuam errando. Mas existe uma frase na palavra de Deus: ou você obedece ou você não obedece. Dai a todos que te pedirem. Ele não disse dar só para quem, dá para todos que te pedirem. Porque, irmão, você não sabe quem é que você está abençoando naquele momento. Pode ser um anjo ali manifesto numa pessoa. E ele vai ver o quê? A generosidade do teu coração. Mas muitas vezes nós somos avarentos. Nós só queremos para nós, é eu e eu. Mas Deus quer nos prosperar. E eu falei para você, irmãos, que se você fez uma aliança com Deus e continuar firmado, pode vir o que vier sobre a terra, Deus continuará aliançado com você. Nós acabamos de dançar no louvor, que é outra coisa que a gente tem que aprender, irmão. Não vamos profanar o tempo santo com dança profana, requebrando, não. Mas você pode se alegrar e dançar na presença do Senhor, como fez Davi. Antigamente você dançava para o mundo, hoje você dança para Deus. Lógico, com ordem e decência, mas você pode se alegrar na presença do Senhor. Como a irmã falou no começo do culto, a pastora disse que se nós levantamos é motivo de gratidão. Porque quantos não tiveram o privilégio de se levantar hoje? Foi o primeiro milagre que Deus fez na nossa vida. Foi quando a gente acordou pela manhã, abrimos nossos olhos, levantamos da nossa cama, fizemos o nosso café, tomamos o nosso café, fizemos as nossas necessidades, irmão. Quantas pessoas não conseguem fazer a sua necessidade, irmãos? Mas a gente não se propõe a agradecer a Deus. Então a generosidade, irmão, ela tem que andar junto conosco. E uma referência que Deus falou para mim sobre a generosidade para nós, que podemos até passar por aflição, mas que nós não vamos perder de Deus nada que Ele tem para nos entregar. Como Ele disse, o deserto o povo comeu, nada faltou, a roupa não estragou, porque Deus estava com eles. Ele trouxe a lembrança sobre Noé. O que aconteceu na época de Noé, irmãos? Deus falou uma vez com Noé, irmão. Olha lá a sinceridade desse coração. Deus falou uma vez com Noé, duas características do que ele deveria fazer. E aquele homem se pôs a fazer. E fez aquilo. E a destruição, irmão, não foi tribulação, não foi grande tribulação, foi destruição sobre a terra. Tudo foi destruído, tudo foi destruído. Mas Noé estava guardado juntamente com a sua família. Dentro da onde, irmãos? Dentro da arca, na presença de Deus. Então você que tem uma aliança, continue aliançado. Faça o que Deus disse para você fazer. Não ouça a minha voz, irmãos. Eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho nada para fazer por você. Mas aquilo que Deus já falou, pratique. Como disse Paulo, vocês começaram no ano passado, terminem.
disposto, mas vai passando o tempo, vai passando, a gente vai relaxando. Mas continue firme, que você vai ver a glória de Deus, você vai ver Deus prosperar você, para que você seja bênção para outras pessoas. Deus não vai deixar que falte nada para você, para que você não deixe que falte nada para o seu irmão. Se te falta do irmão André, um nome ativo, novo na fé, mas não veio hoje. Vamos procurar saber por que ele não veio. A vida dele não é fácil, irmão. Para ele já começar vai ser muito difícil, porque ninguém vai querer confiar nele. Vamos ser generosos com o nosso irmão. Vamos ver o que ele está precisando. Assim seremos a igreja que Cristo quer que a gente seja. Amém? Para quem não sabe, né, mas aqueles que já sabem, Gênesis 14. Você recebe o sangue, você recebe o pão, o suco de uva, que é Deus celebrando com você a sua fidelidade, o seu amor, pela obra dele. Isso é tudo por fé, irmão. E a fé que eu ouvi a palavra de Deus. Então, se está na palavra, então vai gerar fé no nosso coração. 14, 18, Gênesis. Diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele é sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. É por isso que nós fazemos, irmãos, a ceia dos dizimistas. Não é que te diga, que te falo, foi o Senhor que me mostrou essa passagem. E quando esse sacerdote que representa Cristo, ele disse: faça uma ceia para os dizimistas, e eu abençoarei muitíssimo. Então eu convido o pastor Ednei e a pastora Gleice para entregar o pão e o suco de uva sem mistura para os dizimistas e os ofertantes, para aqueles que não são e desejam ser, peguem. E se você não é, não deseja ser e quiser pegar e tiver fé, pegue também. Amém? E você que vai dizimar, prepare sua oferta, seu dízimo. Mas se você também não vai dizimar, você vai receber a unção do mesmo jeito. Querido Deus, amado Pai, ouvimos a sua palavra. Palavra essa que nos exortou, corrigiu e abençoou. Para que a avareza não faça mais parte da nossa vida. Para que a gente faça uma aliança contigo e continue com essa aliança até que nós vamos para a glória, até que o Senhor venha. Não queremos agir, Senhor, de dupla vontade e desejo, não. Queremos ter uma fé firmada e aliançada com tudo aquilo que o Senhor já falou conosco através das suas sagradas escrituras. Eis aqui a igreja lavada, remida, perdoada, dizimista e ofertante. Não daquilo que eles não podem dar, mas aquilo que eles podem dar. E o Senhor recebe porque eles estão dando com alegria, sabendo que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. E agora, Pai, esse aqui o pão e o suco de uva, representando a bênção que o Senhor deu a Abraão através de Melquisedeque. O pastor Ednei e a pastora Cristiane serão sacerdotes dessa hora para levar o pão e o suco de uva para a igreja do Senhor.
cada um deles. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos fartos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo as verdades, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. É verdade, irmãos, a comunhão é importante para o povo de Deus. Se nós não tivermos comunhão, união um com os outros, irmãos, nós não podemos ser igreja. Porque igreja só se forma quando estamos unidos em um só corpo. A cabeça é Cristo, mas nós fazemos parte desse corpo. E é por isso que nessa hora, nesse momento, unidos com o seu propósito de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor, de ser generoso ao povo de Deus, nós estamos renovando uma aliança que Ele fez conosco, não hoje nem ontem, foi desde a fundação da terra. Ele chamou cada um de nós para esse tempo presente, para nós estarmos aqui, para ajudarmos uns aos outros, para sermos bênção uns para com os outros. E é por isso que Ele está, através do pão e do suco de uva sem mistura, nos abençoando muitíssimo, para que sejamos bênção por onde nós passarmos. Comamos o pão. Agora beba o suco. Creia que você foi muito abençoado. E agora você vai fazer o que fez Abraão. Entregou o seu dízimo. Mas, se você não vai dizimar, venha também. Nós vamos ungir as suas mãos, para que o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, se multiplique, como nós ouvimos nessa noite. Pai amado, em nome de Jesus, eis a igreja que o Senhor lavou e deu perdoou e abençoou com todas as suas obras. Nós somos aqueles que o Senhor chamou pelo nome, Pai. O Senhor nos chamou pelo nosso nome. E além do Senhor nos chamar pelo nosso nome, o Senhor colocou o seu nome em nós. E é por isso, Pai, que dizimando e ofertando com alegria, como disse o Senhor para nós, nem com tristeza, nem com avareza, mas com alegria, nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Porque o Senhor que supre a nossa necessidade, é o Senhor que abre a janela dos céus, é o Senhor que dá as bênçãos para nós, é tudo no Senhor. E no Senhor, Pai. E no Senhor, Pai, nós
como igreja, depositamos os nossos dízimos e as nossas ofertas no teu altar, porque nós cremos que nada vai nos faltar, porque o Senhor é o nosso bom pastor. E assim nós cremos. Nossa, dizimista, não é? Então vem aqui, quem vai dizimar, quem já dizimou, receber unção. Não é só quem vai dizimar, é quem é dizimista. E nós abençoamos, Pai, a vida dos seus filhos, com as bênçãos que o Senhor tem para cada um. Como o Senhor disse, aquele que plantar vai colher. Então, de acordo com aquilo que eles estão plantando, eles vão colher, porque essa palavra não é minha, é a sua palavra, e o Senhor vela pela sua palavra. E assim nós cremos em nome de Jesus. Amém. Ainda com alegria, com o sol brilhará, com o sol brilhará. Ainda com alegria, com o sol brilhará. O Senhor recompensará. O Senhor abençoa as ofertas. O Senhor abençoa as ofertas. Gente, quando eu fizer a unção de dizimista, no primeiro domingo, mesmo que você não dizime, você tem que vir, porque você vai receber a unção. Por favor. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te apresentamos o dízimo, as ofertas do seu povo, daqueles que já entregaram, daqueles que vão entregar. Nós cremos, Pai, na bênção da multiplicação. Nós cremos no que o Senhor falou, vai acontecer nas nossas vidas, porque o Senhor não é filho do homem para que minta, o Senhor não é filho do homem para que se arrependa. Aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. E assim vai acontecer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Da mesma forma, Senhor, nós apresentamos os pedidos de orações, as fotografias, os nomes aqui representados, Senhor, por fé e com fé, em saber que o Senhor vai mover seu sobrenatural para fazer sinais, milagres e muitas maravilhas no meio do seu povo. Livramento, cura, salvação, libertação vão acontecer, porque diante do Senhor todos os joelhos se dobram, toda língua confessa, e não há impossível para ti. Assim nós cremos, ó Deus Pai. Por isso, Pai, é com fé, é com confiança e com grande alegria que nós cremos que o teu poder já se manifestou em nome de Jesus. Amém. Da mesma forma, Senhor, nós oramos pela nossa nação. Hoje muitos estiveram ali reunidos, Senhor, na frente de uma televisão. Mas o mais importante, Senhor, não é o jogo, mas é o que está por trás dos bastidores, Senhor, na nossa política, nos planos e projetos que estão sendo arquitetados. E muitos é contra a igreja do Senhor. Por isso nós oramos ao Pai, que o Senhor manifeste a sua glória. Não podemos levantar a nossa bandeira só no dia de jogo, é bandeira o tempo todo o tempo, porque ninguém deixa de ser brasileiro, porque a seleção brasileira não está jogando. Nós somos brasileiros, precisamos do teu poder, da tua ajuda, do teu cuidado sobre a nossa nação. Ó Espírito Santo de Deus, transforma os corações daqueles que têm o poder dado por ti, Senhor, de fazer a diferença na nossa nação. Nós colocamos, Senhor, não o político A e B, nós colocamos os líderes da nação brasileira diante do Senhor, para que eles possam ser bênção para a nossa nação. Chega de dor, chega de sofrimento, Senhor. Nós precisamos que o Senhor seja o Senhor da nossa nação, porque só assim seremos um povo feliz, porque a tua palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E assim nós cremos que vai acontecer na nossa nação. Veremos o Senhor Todo-Poderoso sendo o Senhor da nossa nação. Assim nós cremos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Alguém quer dar algum testemunho?
você quiser dar seu testemunho, fique aqui à frente. Nós vamos ouvir seu testemunho, celebrar com seu testemunho, e o Senhor será edificado com seu testemunho. Pode vir. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Hoje, irmão, hoje também. Faz tempo que não estou fazendo. Mais de 3 meses. Tomamos aqui da igreja. Fazer uma operação, mas dado por 8 centímetros. E após esse diálogo comum, eu tive uma infecção. Eu passei mais de 26 dias. Eu tirei a parte da cala da cabeça. E agora, terça-feira, começo a rádio. Meu tratamento. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Isso é bênção, isso é vitória. Eu testemunho aqui em abril, mas foi benefício de idoso, né? Em abril pagou o meu benefício e me fez pagamento de agricultura, né? Fiquei ali, tá? Aí maio não veio. Aí eu fui uma advogada, né? Aí ela mexeu aí e disse que estava lá para vir. Quando eu recebi o dia 24, veio os 3 meses. O meu, dia 28, veio só um mês. Eu disse, como que são 1 mês e meio? Eu estou obrigada, Senhor. Eu vou dar meu dízimo, né? Pagar minhas contas. Aí eu fiquei questionando. Eu devo bater alguma coisa? Não vou fazer nada. Porque se tiver que vir, vai vir. Porque eu parei com esse dinheiro, ela disse, vai da minha mão, e disseram que parou o nosso benefício, porque os meus netos estavam trabalhando, ganhavam bem, e eles não precisamos mais, né? Aí tá. Eu pensei assim, né? Os meus netos ganham. Aí a gente tinha que mentir. Para voltar ao nosso benefício, e dizer que eles não moravam mais conosco, moravam em outra casa, para poder voltar para nós. Eu disse, não. Se esse for o preço, eu vou pagar. Ainda mais vou mentir, porque meu neto não mora conosco. Meu neto mora conosco nessa casa. Ele ia mentir, fazer salário mínimo, ele não morava mais conosco. Se não, quando se cuidar, ele não pode tirar. Se for da vontade dele, vai vir meu pelo menos atrasado. Se não, o que veio do frente para mim vai ser uma bênção. Obrigada, Senhor. Amém. É verdade, né, irmãos? Quando a gente confia no Senhor, não vê no Alain algo extraordinário que Deus está fazendo na vida do nosso irmão. Sabemos que tem algo ainda que Deus deseja fazer através da vida dele, como ele tem feito, né? Todas as vezes que ele vai para o hospital, ele prega, ele fala do amor de Deus. Então, com certeza, as sementes foram plantadas, vidas foram alcançadas, e muitas vezes a gente passa por um processo para abençoar outras pessoas, amém? E a mesma coisa foi a irmã Graça, quando ela disse, não, pastor, eu não vou mentir. Meu dando manda com a gente, eu não vou mentir. Se tiver que perder esse dinheiro, ela não vai perder, porque quem te abençoou foi Deus. E para a honra e glória do Senhor, né, voltou. E como ela disse, se for da vontade do Senhor, eu sei que vai vir o restante que falta vir, em nome de Jesus. Amém? Ninguém quer mais falar nada, nós estamos num horário bom, graças a Deus. 8h20, não vamos na pressa, meu irmão, sair. Mas é tão bom quando a gente é edificado, com um tempo bem reduzido, que a gente pode ir para a nossa casa mais cedo, porque amanhã tudo volta ao normal, né? Quem trabalha sabe que. Vou falar, irmão, pode vir. Boa noite, irmãos, graça e paz. É só um aviso, amém? No próximo domingo tem a nossa ceia da comunhão. Então não podemos esquecer que nós somos um só. Aqui tem muitos, mas nós somos uma família, né? Então aquele que puder trazer uma coisa será muito bem-vindo. Quem não puder trazer, vai ser bem-vindo da mesma forma, amém? É isso mesmo, irmão. Amém? A nossa mesa da comunhão no próximo domingo e a ceia do Senhor. Fique de pé no seu lugar, você que pode, você que não pode, continue sentadinho. Mas você pode, fique de pé e agradeça a Deus pela semana que passou. E vamos orar também por todas as pessoas, né, irmão, que se envolveram nesse dia, nessa expectativa. Sabemos que a gente pode até falar, mas é um jogo. Mas quantas pessoas não sofreram muito por causa desse dia, né? Vamos orar por essas pessoas que
Deus amado Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pela semana que passou, pela semana que se inicia. Mas, Senhor, são tantas coisas que nos falam da palavra. Porque se a gente for dizer tudo que o Senhor faz, nós não sairíamos daqui. Porque são tantas bênçãos, são tantos livramentos, são até provações, Senhor, como disse Paulo, que às vezes ele provava os seus filhos na fé para que eles se firmassem, se aliançassem de forma verdadeira. Da mesma forma, o Senhor muitas vezes nos prova para nos formar em filhos obedientes, filhos que temam ao Senhor, seja zeloso com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos para nós realizarmos. Mas independente de qualquer coisa, Senhor, nosso coração se alegra de termos o Senhor como nosso Pai, de ter o nosso nome escrito no livro da vida, de ter a nossa família abençoada no Senhor, porque pode até ser que muitos ainda não estejam na tua presença, mas a nossa oração vai mover a salvação dentro do nosso lar. Quando a sua palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, nós não somos justos porque somos perfeitos, mas Jesus nos justificou. E quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê Jesus. E tudo que Ele fez para nos beneficiar e nos abençoar é uma forma do Senhor retribuir e alcançar a nossa casa, a nossa família, com todas as sortes de bênção. Nós queremos te apresentar, Senhor, as pessoas que se emocionaram, que se decepcionaram, que estão tristes, que estão abatidas, Senhor. As para uns pode não ser nada, mas para outros é tanto, Senhor. As crianças, meu Pai, quantas crianças nessa Copa ficaram envolvidas, Senhor, com as danças, com as alegrias, meu Pai, que deve estar triste, abatida. Oh, Espírito Santo de Deus, consola essas pessoas, meu Pai, porque para nós pode não ser nada, mas para eles pode ser tanta coisa, Senhor. Nós pedimos a Teu Espírito Santo que abrace essas pessoas, que Deus consola-nos para elas, Senhor, e que elas entendam e compreendem que só é mais um jogo, é só mais uma partida, e tudo vai continuar a mesma coisa. Mas nós clamamos por eles, Pai, pelas suas vidas, pelas suas famílias, e por todos que estão aí, Senhor, bebendo, variando, com raiva. Que haja, Senhor, paz, que haja alegria, que haja tua presença, para que não haja, Senhor, maldade, crimes, Senhor. Que essas vidas sejam abençoadas, protegidas e livres de todo e qualquer mal. Pode ser parente nosso, Senhor. Pode ser um ente querido nosso, Senhor. Guarde, proteja, livre de todo mal. Nós sabemos que o nosso adversário é sagaz, que ele usa de estratégia para ferir, para matar, para roubar, para destruir. Mas o Teu Espírito Santo é aquele que envolve os anjos do Senhor para ir ao nosso encontro, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo e qualquer mal. E sabemos que essa semana também será muito abençoada e que nós veremos a manifestação da Sua glória sobre nós, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Quarta-feira estaremos aqui em mais uma noite de louvor e adoração ao Senhor, com oração pela nossa família. E no domingo, cedo, Senhor, a mesa da comunhão, estaremos reunidos em uma só adoração, um só louvor e uma só comunhão. Por isso, Pai, nós só queremos te agradecer por tudo que temos e somos em nome de Jesus. Amém. Leve para nossas casas, guardados e protegidos. Nos dê um sono abençoado, tranquilo e reparador. E toda a Sua graça e misericórdia se renovar sobre a terra, nós possamos te adorar na beleza da Tua santidade, te servir de todo o nosso coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.